Bom, galera, boa tarde a todos. Aqui eu vou corrigir a atividade da aula passada e voltando um pouco à questão das leis da termodinâmica, né? Bom, esse será um assunto da nossa avaliação bimestral, assim também como a equação geral dos gases, o princípio de Avogadro também vai estar na nossa avaliação bimestral. Bom, a questão da Revolução Industrial, nós vimos que ela foi importantíssima com o desenvolvimento das leis da termodinâmica, né? Com isso possibilitou o avanço, né, da tecnologia sobre as máquinas, que a princípio eram máquinas termodinâmicas, né? À base de temperatura, de calor, né, a queima de carvão, como questão das locomotivas, né, e essa parte também vai ter questões relacionadas na avaliação. Bom, passando mais um pouco aqui, questão da termodinâmica, né, é a relação entre o trabalho, e esse trabalho vai ser gerado de forma vai ser gerado por algum tipo de energia térmica, né? Aí nós vimos a questão do trabalho, as trocas de gás com o meio, né? Ou seja, quando um gás se expande e movimenta algo, ele realiza um trabalho. E esse gás ele é expandido por meio do aumento da temperatura, então energia térmica. Então ele realizou um trabalho. No caso aqui ele abaixou esse símbolo, quando ele está abaixando ele está realizando um trabalho. Só que esse trabalho ele é menor do que zero, porque ele está cedendo temperatura, então ele está se movimentando para baixo. No segundo caso, ele está recebendo calor, o gás, então ele está expandindo. Expandindo, ele movimenta esse símbolo, então, portanto, há trabalho nesse caso, e esse trabalho ele é maior do que zero. Aqui nós temos a energia interna de um gás. Essa energia interna de um gás, ela vai depender da temperatura de um meio externo, uma temperatura. Se essa temperatura aumentar, essa energia interna aumentará. Se essa temperatura diminuir, vai acontecer o contrário. Então nós vimos que isso aqui vai ser a energia interna de um gás. Aí nós vimos que essa variação de energia interna de um gás vai determinar a questão do trabalho ou não. Nesse caso aqui, como vocês podem observar, ele diz que a diferença de temperatura permaneceu zero, ou seja, não houve aumento nem diminuição, portanto a variação da energia interna foi nula. Quando a variação da energia interna é nula, significa que esse símbolo ou qualquer outra coisa não se movimentou, permaneceu parado. Se permanece parado, não há trabalho. Neste segundo caso, nós temos uma variação de temperatura maior do que zero, então nesse caso há trabalho. Portanto, o símbolo se movimentou. Só que essa variação foi menor do que zero, significa que esse gás cedeu energia, cedeu calor, portanto, diminuiu o seu volume. Portanto, há trabalho, só que a energia interna está cedendo. No segundo caso, o gás é aquecido, nesse caso ele está recebendo calor. Então, há uma variação de temperatura, ela vai ser maior do que zero, portanto, há um trabalho nesse sentido, a expansão do gás pelo aumento de sua temperatura. Mais uma vez, nós temos a energia interna do gás. Lembrando que a energia interna vai ser o número de mols vezes essa constante, que é dada, né? Constante universal, e a variação de temperatura. A primeira lei da termodinâmica diz o seguinte, que a variação de energia interna é justamente a diferença entre a quantidade de calor recebida e o trabalho realizado. Ou, se você modificar aqui, eu posso dizer que a quantidade de calor é igual. Essa quantidade de calor ela vai ser igual à diferença de a energia interna menos o trabalho realizado. Como aqui está tudo negativo, vou colocar tudo positivo.
Então, eu posso dizer que a quantidade de calor é a soma da energia interna com o trabalho. Ou ainda posso dizer que o trabalho realizado é a diferença entre a quantidade de calor menos a variação da energia interna. Ou seja, com essa fórmula aqui, a energia interna, que é a diferença entre a quantidade de calor e o trabalho, eu posso calcular esses três valores. Feito isso, nós chegamos à atividade aí da página 95. Vamos corrigir essa atividade. Vamos aqui à primeira questão, que diz o seguinte: um embolo livre com como o da figura ao lado se move no sentido para fora. Observe que ele está subindo. Graças à entrada de uma quantidade de calor igual a 3.000 calorias. Um recipiente com gás ideal. O trabalho realizado sobre o embolo é igual a 2.000 calorias. Descreva o modo como varia a energia interna do sistema. Diga se ela aumentou, diminuiu ou permaneceu constante. Então, o que nós podemos dizer aqui nessa questão? Nós temos alguns dados, né? Primeiro, ele diz que a quantidade de calor, lembrando que quantidade de calor que é igual a 3.000 calorias, e que o trabalho realizado é W, foi 2.000. Então, o que nós podemos tirar dessas duas informações, né? O que nós podemos falar? Primeiro de tudo, né? O gás absorveu 3.000 calorias de calor e realizou um trabalho de 2.000 calorias. Então, nós podemos dizer o seguinte: este trabalho representa uma transformação de energia realizada pelo gás. No entanto, de acordo com os dados, o princípio de conservação de energia ainda sobrará energia que ficará somada ao gás na forma de energia interna. Então, significa o seguinte, pessoal: ele recebeu uma quantidade de calor de 3.000 e realizou um trabalho de 2.000. Então, pela lei, nós temos a variação de energia interna seguinte: ele recebeu 3.000 calorias, beleza? Perdeu 1.000, aliás 2.000, ou seja, gastou 2.000 realizando um trabalho. Significa que ainda sobrou 1.000 calorias para sua energia interna, ou seja, ele ainda continuou com energia interna de 1.000 calorias. Calcule a variação da energia interna. Nesse caso, é justamente essa a resposta. Ele tinha 3.000 calorias, cedeu 2.000 para um trabalho e ficou com 1.000. Então, no caso aqui da letra B, 1.000 calorias. Agora vamos para a quarta questão. A quarta questão é a seguinte: considere ainda no embolo, né, o gás do exercício anterior, porém imagine que o embolo se move no sentido para dentro, de modo que o gás receba um trabalho de 4.000 calorias. A energia interna diminuiu em 2.000 calorias. Diga se o sistema recebeu ou cedeu calor. Pessoal, olha, se vocês observarem, ele está realizando um trabalho maior do que a quantidade de calorias que recebeu. Então, nesse caso aqui, o que está acontecendo? Ele está recebendo ou está doando? Vamos ver, vamos imaginar. A energia interna diminui em 2.000 calorias, por realizar um trabalho de 4.000. Para que isso acontecesse, seguindo o princípio da conservação de energia, o gás deve ceder 6.000 calorias. Dessa forma, 2.000 vieram da diminuição de energia interna e as outras 4.000 vieram da compressão de gás. Então, como é que nós podemos fazer esse cálculo? Vamos lá. Pelo princípio, nós temos o seguinte: ΔU, energia interna, é igual a quantidade mais
aliás, menos, né? Menos o trabalho. Vamos lá. Então, no caso, ele cedeu 2.000 calorias, que ele disse que ele perdeu. Se ele perdeu, então é negativo. Menos 2.000. Menos 2.000. Aí aqui menos. E ele realizou um trabalho de 4.000 calorias. Então, o trabalho, como ele está realizando esse trabalho, pessoal, e é negativo, porque ele está perdendo, então vai menos 4.000. Por que eu estou colocando o trabalho como negativo? Porque ele disse que o embolo baixou, está baixando. Então, se está baixando é porque está cedendo. Então, aqui, fazendo os cálculos, né? Como é que ficaria aqui? Vamos lá. Eu tenho 4.000 calorias. A energia interna dele. Aí, para que isso aconteça, né, temos o seguinte princípio, a conservação de energia. O gás deve ceder 6.000 calorias, porque é o seguinte, vamos supor, ele cedeu 2.000 e realizou um trabalho de 4.000, né, calorias. Significa o quê? Que ele precisará de 6.000. 4.000 menos 2.000 vai dar 6.000. Então, será no mínimo a quantidade de calor que ele vai precisar. Então, dessa forma, 2.000 calorias vieram da diminuição e da energia interna, e entre os outros, 4.000 vieram da compressão de gás. Então, é o seguinte, a energia diminuiu, o interno foi para 2.000. Se ele realizar um trabalho de 6.000, então significa, de 4.000, então significa que ele tinha 6.000 calorias, um trabalho de 6.000 calorias, e ele perdeu o que? Perdeu 4.000 para o trabalho. Perdendo 4.000 para o trabalho, sobrariam 2.000 calorias. Então aqui ele na letra B diz assim: calcule a quantidade de calor trocada com o meio. Então nós vamos calcular a energia interna, lembrando que para calcular a energia interna nós usamos essa fórmula aí. Deixa eu só apagar aqui para refazer. Vamos lá. A fórmulazinha é essa, né? Delta U igual a quantidade de calor menos W, que é o trabalho. Então, nós vamos ter o seguinte, a energia interna, ele disse que ele cedeu 2.000, aqui ó, o gás sentido por dentro, a energia interna diminuiu 2.000, então ele deu o resultado aqui, a energia interna diminuiu 2.000, então a energia interna é o ΔU, então ficou 2.000 no lugar do ΔU. Se diminui é porque é negativo, né? Igual a quantidade de calor que... Vou apagar esse restinho aqui para não confundir. Deixa eu apagar aqui. Apagar esse restinho. Então vai ficar 2.000 menos que menos aqui 4.000 pela forma. Passo o Q para lá. Menos 4.000
porque já que o trabalho ele está no sentido contrário, é negativo, então vai ficar a quantidade de calor, vou passar para cá, esse 2000 vou passar para esse lado, ele vai passar negativo, vou passar positivo,